Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com o Sebastião Marcos Feliciano. Esse que é o nosso segundo episódio da segunda temporada da websérie Encontro com o Autor. Esse projeto ele tem como ideia destacar e dar visibilidade aos escritores, aos literários que moram aqui no município de Campo Limpo Paulista. O Sebastião escreveu o livro O Poder do Pensamento Inteligente. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele, para entender como chegou a essa versão e a esse conteúdo que está dentro desse livro. Prazer ter você aqui com a gente, Sebastião. Conta um pouquinho como é que você chegou a essa ideia, você que nasceu no Paraná e hoje está aqui em Campo Limpo. Fala um pouquinho pra gente de tudo isso. Como é que começa a sua história? Tá, legal. Como toda história, né, tem um começo, óbvio. Eu comecei a escrever, na verdade, eu acho que com 18, 19 anos. Escrevia poesias. E fui escrevendo poesias, frases, sempre gostei muito de frases, né? E o próprio livro contém várias frases de minha autoria. Algumas, né? Até porque eu tenho muito mais que isso. E o que ocorre é que, com o passar do tempo, aquilo não me satisfazia, né? Somente poesias, frases e tal. E eu comecei a ficar indignado com algumas coisas. E durante muito tempo eu guardei esses escritos, né? Estava tudo engavetado, em papel e tal. Um certo dia, não sei por que, cargas d'água, eu destruí tudo. Acabei com tudo, destruí tudo. Foi um momento de ira, de fúria. Que eu estava inconformado. Assim, eu tenho uma inquietação muito grande. Isso é próprio da minha natureza. Que eu entendo que desde criança eu sou muito inquieto, né? E sempre fui muito agitado. E esse momento foi com quantos anos? Olha, eu deveria ter aí, eu acho que uns 25 mais ou menos. Então você já escrevia quase... Já escrevia, já tinha muita coisa. Tá. E, inclusive, eu sou considerado o vovô literário de Campo Limpo, porque já participei de um dos primeiros movimentos literários de Campo Limpo Paulista, na época do prefeito Bruno Patelli, né? Que legal, olha que informação bacana. Quando tinha a Academia Campo Limpense de Letras. De Letras, exatamente. E muitas das pessoas atuantes dessa época conheciam os meus manuscritos, né? Aquilo que eu escrevia fugia do padrão dos demais. E eu fiquei inconformado. Eu falei, o que adianta fugir do padrão dos demais e eu não ser reconhecido como tal? Né? É complicado. E ficar tudo engavetado e eu não tenho uma oportunidade, e eu vi a oportunidade ali dentro, parecia até que existia uma certa panelinha ali no grupo tal, mas isso não me incomodava. O que me incomodava era o fato de eu não poder externar tudo aquilo que eu tinha. E aí você rasgou tudo? Aí eu rasguei tudo. Isso já na academia, você já estava lá? Sim. Depois de um tempo eu reescrevi. Acho que 90% eu consegui reescrever. E essa época nós estamos falando aí da década de 80. Aí eu reescrevi, guardei, continuei escrevendo. Depois de um tempo, eu destruí novamente. Segunda vez? Segunda vez. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de poesia. Eu gosto de poesia, mas eu achava que poesia era uma coisa assim que não acrescentava muito para as pessoas. E era uma relação de amor e ódio, então, com a poesia. Sim, exatamente. E agora detalhe, né? Até meus 18 anos, eu nunca tinha lido nada, nem gibi eu lia. Eu lia livro escolar porque era obrigado. Os didáticos para poder se alfabetizar. Exatamente, porque era obrigado. Entendo. Mas eu nunca gostei de leitura. A partir dos 18, 19, eu desenfreiei. E fui lendo e lia tudo, de tudo. Quais eram suas principais inspirações? O que mais te movia? Gosto de ler romance, gosto de ler, sei lá, literatura nacional, estrangeira. O que te marcou, que você lembra? Olha, o que mais me marcou era uma busca, acho que naquela época, já inconscientemente, eu já tinha uma busca interior e eu não tinha respostas, eu não encontrava respostas. Então já era uma literatura mais filosófica. Exatamente. Eu fui para o lado da espiritualidade, de Bíblia, de ler livros de todas as denominações religiosas. Legal. Entendeu? E, paralelo a isso, eu lia outros tipos de literatura, assim, que
que sai dos padrões sociais, vamos dizer assim, sabe? Romance e tal, essas coisas, não. Ficção científica nunca gostei, mas assim, eu lia tudo que tinha a ver com a evolução humana. E eu não sei porquê, eu já gostava disso inconscientemente. Mas era isso que me preenchia. E que mexia com o seu psicológico. Por isso hoje, exatamente, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista começar, o teu livro, O Poder do Pensamento Inteligente, que é uma camada da psicologia, que exatamente, é justamente enquadrado pela editora como um livro de psicologia e filosofia, certo? Exatamente, já. Legal. Exatamente isso. Algumas pessoas falam que é autoajuda, né? Nada contra, mas a sociedade taxou a autoajuda como uma coisa muito superficial, como uma coisa banal, mas eu entendo que se todas as pessoas tivessem consciência de que se autoajudar é muito importante, se autodesenvolver, ter uma autoconsciência, ter uma autorresponsabilidade, ou seja, tudo aquilo que é auto, aquilo que sai de você. E que é do teu próprio domínio o controle e a disciplina. Exatamente. Que é mais complicado. Isso é louvável. Agora, esperar sempre de fora que o exterior te transforme, fica difícil aí, né? Certo. Então, é de dentro para fora que as coisas acontecem. Então, tudo é auto. Pensando nisso, tem uma frase sua, né, que eu separei. Opa, diante legal. De ter Vamos aqui lá. Debruçado um pouquinho no livro. Não consegui ler inteiro ainda, mas estou a caminho. Vamos lá. Para alguns, mudar é para hoje. A outros, é para amanhã. E para muitos outros, é nunca. Exatamente. Eu achei uma frase que ela cabe em vários contextos. Você podia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Porque toda frase de impacto, ela tem um pouquinho da sua filosofia enquanto autor. Então, se você puder falar um pouquinho dessa frase, que traz o verbo mudar, que é muito a ver, né, com a transformação. Sim. Então, eu quero passar para você agora um pouquinho dessa reflexão. Tá. O ser humano, pela própria natureza, ele é procrastinador. O cérebro humano, ele faz de tudo para que você não faça esforço no sentido de superar algo na sua vida, no seu modo de viver. Se você tem um hábito ruim para a sua saúde, ou, enfim, para a sua espiritualidade, enfim, para você de uma forma geral, e você quer deixar esse hábito, é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Porque o seu cérebro envia para você uma mensagem de que não, isso vai ser trabalhoso, isso vai ser muito difícil. E de que é mais bacana ficar na zona de conforto. Fique no seu conforto, exatamente. Então isso é próprio da natureza humana. Então toda mudança requer um esforço. Então existem pessoas que mudam rapidamente uma situação, existem pessoas que demoram anos para mudar essa mesma situação e existem pessoas que nunca mudam essa mesma situação. Que morre e não muda. Sim, exatamente. Muitas vezes por deixar de mudar, como um hábito saudável, uma questão de qualidade de vida, exatamente, e etc. Exatamente isso. Tá certo. E aí, eu queria entender, também aqui você fala um pouquinho, né, sobre essa coisa da construção do meu destino, enquanto uma palestra. Sim. Né? Uma palestra que você desenvolveu e que você aplicou aí em vários lugares, pelo que eu acompanhei aqui. Sim. E aí me diz um pouquinho desse conteúdo, porque eu entendo que esse livro, me parece que ele de alguma forma te mudou e te transformou. Sim. E aí, a partir disso, você chega na palestra Construção do Meu Destino? Sim. O que ocorre é o seguinte: todos nós somos capazes de construir o nosso destino. Nós somos um co-criador do destino. Nós não temos o controle absoluto dessa construção, 100%, mas nós somos co-criadores. Porque não querendo entrar na questão religiosa, né, mas o destino de cada um está intimamente ligado à essência da vida, à essência do Criador. Tá. Só que como nós somos feitos imagem e semelhança do Criador, então nós somos co-criadores, nós não temos o poder da onipresença, da onisciência e da onipotência, mas nós podemos nos autodesenvolver, nós podemos conduzir o nosso destino. Tá, mas aí, conclua, que depois eu quero fazer uma provocação aí. Sim, adoro provocações. E quando se fala
em construção de destino, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é assim: fulano vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Não. É o material, né? É o material. O mundo de hoje é muito materialista. Nós vivemos realmente num mundo muito materialista. A ciência é materialista ao extremo, né? E a maioria das pessoas vivem o mundo material. E a religião também. A religião também. Existem muitas... Porque muitas pessoas acreditam que a fé, talvez... E que o sucesso esteja atrelado, talvez, a comprar um carro, trocar de apartamento. Sim, é o conceito. Não é? E aí a gente vê que, fulano foi para a igreja, fulano foi para tal lugar, e agora trocou de carro, e agora comprou apartamento, etc. E é esse materialismo impresso sempre, Sim. seja na ciência, seja na religião, seja na política, porque o político também, que faz uma boa política, ele tem que mudar de vida. Não é? Sim. Então a gente começa a ver que está impresso isso em todos os padrões da sociedade. A pessoa não pode ser feliz com pouco, senão não tem sucesso. A sociedade do ter, né? E não do ser. O que ocorre é o seguinte: o materialismo, ele existe. Nós somos parte dessa matéria. Sim. Do todo. Só que é uma coisa só. Não se divide espírito e matéria. Somos únicos. Né? Tudo é um. E o que ocorre é o seguinte: quando as pessoas falam em transformação, não é a transformação no âmbito material, é a transformação interior, é a evolução do espírito, é a evolução da consciência. É isso que eu quero dizer. É o poder do pensamento inteligente. Exatamente. E aí é nesse gancho que você traz um pouco na palestra do destino. Exatamente, porque o que ocorre é assim: o destino, ele não é só material, o destino é espiritual também. Sim. O destino é um estado de consciência de cada um. Né? E a provocação que eu queria fazer, pegando esse gancho, é o seguinte: a gente entende que o destino é um conceito da filosofia. Certo? Sim. Talvez ele tenha aí uma dificuldade de dialogar com a religião, porque a religião, pelo menos o cristianismo, a Bíblia, traz pra gente a questão do livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu interfiro diretamente naquilo que eu tenho a viver. Então, não parece uma dicotomia a gente envolver destino com religião, ainda que essa palavra apareça na Bíblia? Qual que é a tua visão sobre isso? Na verdade, você entendendo a vida de uma forma sistêmica, fica mais fácil a compreensão. Porque nós vivemos num universo sistêmico. São sistemas dentro de subsistemas, né? Desde o micro até o macro. E o que ocorre é o seguinte: o livre-arbítrio, ele está subordinado a leis da vida. Você tem o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. De ação e reação. Para tudo. Só que assim, a partir do momento que eu ajo em direção a algo ou de alguma forma, eu vou obter o retorno dessa minha ação. Sim, é a lei das escolhas. Das escolhas. O que eu vou colher com essa minha ação pode ser bom ou pode ser ruim. Então, isso é lei, isso é sistêmico, isso é uma lei imutável da vida. Se você planta manga, você só pode colher manga. Então, tudo aquilo que nós plantamos através de ações, através de emoções, através de pensamentos, nós colhemos o retorno disso. Né? Pode ser bom ou ruim, depende daquilo que estamos expressando no momento. A colheita é infalível. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas não sabem por que sofrem, elas não sabem por que têm problemas, elas não sabem por que têm dificuldades. Isso está diretamente ligado a padrões inconscientes. Está lá registrado na mente delas, desde gerações às vezes.
Às vezes não é uma questão de infância dela, pode até ser uma questão de infância, Sim. mas pode ser uma questão familiar de gerações anteriores, de antepassados, de avós, de bisavós, de pais, de família. O pé na psicologia. Então, pegando esse gancho, a gente entende que não dá para falar de pensamento, de inteligência, Exatamente. sem cair na psicologia. Não Exatamente, é? E aí eu convido você agora a finalizar a nossa entrevista falando um pouquinho da tua atuação, Sim. ou seja, das aulas que você pratica, Sim. e convidando o nosso espectador a ler o teu livro que está nas nossas bibliotecas. Ok. Tá. Atualmente eu presto serviço para o Sebrae e dou lá os cursos de empreendedorismo. Inclusive tenho feito vários aqui para a Prefeitura de Campo Limpo Paulista, né? E no Senai de Campo Limpo também. E nessas aulas, falando sobre gestão de pequenos negócios, tem lá relacionamento com o cliente, gestão de vendas. E quando falamos, e outros temas mais, né? Mas quando falamos em gestão de vendas, é impossível você falar em gestão de vendas sem você falar de pessoas. Porque onde tem negócio, tem pessoas. Onde tem venda, tem pessoas. Você está se relacionando com pessoas. E as formas como você se relaciona com o seu cliente tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. E nós temos que entender, temos que ter até um pouco de psicologia para entender o comportamento do consumidor. Né? Em marketing, a gente estuda comportamento do consumidor. Foi aí que também ampliou, né, esse meu desejo de conhecer mais sobre a mente humana. Né? E aí eu, lendo isso, eu fui para o neuromarketing, né, que é as formas como o marketing e as mensagens subliminares influenciam no comportamento e na mente humana. Então, falando dessas questões de consumidor, eu tenho certeza absoluta que quem não entende o mínimo que seja sobre o comportamento do consumidor pode ter certeza que ele está perdendo vendas. Consumidor tem sentimento, consumidor tem emoção, consumidor tem frustração, consumidor tem problemas, consumidor tem consciente e tem inconsciente. Agora, o que é que o seu consumidor traz no inconsciente dele? Será que ele é daquele jeito que ele é porque ele quer, porque ele gosta de ser? Às vezes não. Às vezes ele é daquele jeito porque ele tem um problema que está lá no inconsciente dele trabalhando ali constantemente. Então você fala, nossa, cliente chato, né? Mas não, ele não quer ser chato. E agora, Sebastião, para a gente fechar de vez, como o consumidor acessa o seu livro? Conta para a gente como atrair alguém ou o público que está em casa para que ele possa conhecer o poder do pensamento inteligente que está nas nossas bibliotecas. Sim. O livro ele está disponível em todas as livrarias do Brasil, em todo o Brasil, em todos os marketplaces, né? Amazon, Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, todos. Se você for no Google e digitar Sebastião Marcos Feliciano ou o poder do pensamento inteligente, você vai encontrar N informações sobre a minha pessoa e sobre o livro O Poder do Pensamento Inteligente. Então, pode escolher preço, porque hoje é muito fácil, né? No Google tem lá pesquisa de preço, então fica muito fácil. Está sendo vendido a vários preços, encontrei por 28, por 40, por 30, enfim, N situações, com frete pago, com frete grátis, tem que pesquisar. Isso é o mais legal da diversidade que toda essa tecnologia nos proporciona hoje. Sim, sim. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a Ana, que é a nossa coordenadora de bibliotecas, quem criou esse projeto. Quero agradecer também a Mariana da nossa equipe. Quero agradecer a galera da comunicação, que sempre colabora com a gente para o lançamento dos projetos. E finalizar agradecendo o Sebastião Marcos Feliciano por todo esse bate-papo e dizer que o livro dele está disponível nas nossas bibliotecas, apenas para retirada. Mas se você quiser o seu, aproveita essa dica e fica aí nos marketplaces comprando e adquirindo um exemplar. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Jean. Obrigado a todo o pessoal da RGTV, né? É isso? Pelo espaço aqui, eu não conhecia, maravilhoso, né? E, pessoal, eu quero pedir agora para vocês o seguinte: quer se desenvolver, quer se autoconhecer, quer buscar algo que agregue valor realmente para o seu modo de viver? O livro O Poder do Pensamento Inteligente, ou eventualmente em algumas palestras, né, embora hoje esteja meio
restrito nessa questão de palestra e tal, mas tem essa palestra, A Construção do Meu Destino, tenho outras também, abordo outros temas, enfim, estou aberto a contribuir realmente com a evolução humana. Muito obrigado.